would like us to begin by reading 1 Peter chapter 4. Gostaríamos de começar pela leitura de 1 Pedro, no capítulo 4. Vamos acompanhar então com reverência a leitura da palavra do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 4, diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que nos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Let us now join in prayer. Vamos agora todos orar a Deus. Gracious and ever blessed God, we pray for thy presence to be with us. Nosso grande Deus, gracioso, sempre presente, oramos, ó Deus, para que o Senhor seja conosco nessa manhã. We need thee, Lord, to open our minds to thy word. Precisamos de ti, Senhor, para abrir as nossas mentes para com a tua palavra.
Help us to hear what the Lord has to say to us today. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer hoje. May the Spirit be present amongst us, leading us into thy truth. Que o teu Espírito esteja conosco, presente, nos guiando à tua verdade. May the Spirit open our hearts and enable us to receive thy word. Que o teu Espírito abra os nossos corações para que possamos receber a tua palavra. Apply thy word to our souls and do thou change our lives. Aplica a tua palavra aos nossos corações e que o Senhor mesmo mude as nossas vidas. Without thee we can do nothing. Sem o Senhor nada podemos fazer. We pray for thy blessing, Lord. Oramos pela tua bênção, Senhor. For Jesus' sake, amen. Em nome de Jesus. Amém. The text that I would like to bring to you today is this chapter, 1 Peter chapter 4 and verse 16. O texto que eu gostaria de trazer para vocês nesta manhã é 1 Pedro, capítulo 4, especificamente o verso de número 16, que diz: Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Here we see God's people spoken of as Christians. Aqui nesse verso nós lemos o povo de Deus sendo referido como cristãos. But what is a Christian? Mas o que é um cristão? There are many answers given to this question. Existem muitas respostas que são propostas para esta pergunta. A common answer is that a Christian is somebody born in a Christian country. Uma resposta comum é que um cristão seria alguém que nasceu num país de maioria cristã. A Christian is not a Muslim or a Buddhist, but somebody who is born in a Christian country. De modo que um cristão seria alguém que não é nem um muçulmano, nem um budista, mas alguém que faz parte de um país reconhecidamente cristão. Or maybe a Christian is somebody who goes to church. Ou talvez um cristão seria alguém que frequenta a igreja. Sometimes a Christian is spoken of as somebody who has been baptized. Às vezes um cristão também pode ser reconhecido como alguém que já foi batizado. The Roman Catholic Church teaches that when you're baptized, you become a Christian, you're christened. Esse é o ensino da Igreja Católica Romana, que diz que quando você é batizado, você se torna um cristão. But we know from the scriptures that there's many a person who's baptized who's not a Christian. Mas sabemos pelas Escrituras que várias pessoas que receberam o batismo, na verdade, não são cristãos. We know, for example, in Acts chapter 8 about a man called Simon who was baptized, and yet Peter had to tell him that he was in the gall of bitterness and the bond of iniquity. Por exemplo, em Atos, no capítulo 8, nós lemos a respeito de um Simão que era batizado, mas que ele ouviu de Pedro que ele estava preso em trevas. So today what I want us to look at is what is a real Christian? Mas o que queremos considerar então nesta manhã é o que é um verdadeiro cristão. What is a biblical Christian? O que é um cristão bíblico? Are you a real Christian? Você é um verdadeiro cristão? I want us to give 10 different points or marks of a real Christian. Eu gostaria então de nessa manhã considerar 10 marcas características de um verdadeiro cristão. First of all, a Christian is a believer in Christ. Em primeiro lugar, um crente ou melhor, um cristão é aquele que crê em Cristo. Huge stress is laid upon this in the scriptures. Isso é uma ênfase muito forte que nós temos na Bíblia. When the question is asked, what must I do to be saved? The answer is, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Quando a pergunta é feita, o que devo fazer para ser salvo? A resposta é muito clara. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Romans 10:11 says, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Romanos 10, verso 11 diz que todo aquele que crer nele não será jamais envergonhado. But what is meant by believing in Jesus? Mas o que significa então crer no Senhor Jesus Cristo? It's not believing simply that Jesus exists.
não é simplesmente confessar ou crer que o Senhor Jesus existiu historicamente. It's not even believing the facts concerning the life of Christ. Não é apenas concordar ou acreditar nos fatos a respeito de Cristo. It's possible to believe that Jesus is God and that Jesus died on the cross and rose again, and yet not be a true Christian. É possível acreditar que o Senhor Jesus Cristo veio, encarnou, morreu na cruz e até mesmo foi ressuscitado dentre os mortos e ainda assim não ser um cristão. We're told, for example, that the devils believe and tremble. Por exemplo, nós temos a informação na Bíblia que até mesmo os demônios criam e tremiam. The devils believe that there is one God and that Jesus died and rose again. Os demônios creem que existe apenas um único Deus e que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. They tremble because they see that there's the day coming when they're going to be punished in hell. Eles tremem porque eles sabem que o dia está chegando quando eles serão condenados no inferno. So what is the difference with real faith and just the faith that devils have? Então, qual é a diferença entre uma fé genuína, salvífica e a fé dos demônios? The vital thing is that there must be trust in our faith. O aspecto principal é que deve existir uma confiança como um elemento da fé. We have to receive and rest upon Christ alone for salvation. Precisamos receber a Cristo e confiar nele tão somente para a nossa salvação. We have to come to see our need of Christ. Precisamos enxergar a necessidade que temos de Cristo. We have been talking about the moral law in the past days of our conference. Nos últimos dias da nossa conferência, nós temos estudado a lei moral. We saw that the law convicts us of our sins. E vimos que a lei nos traz convicção a respeito dos nossos próprios pecados. We know it is our duty to keep the law, and yet we cannot keep the law. Sabemos que é o nosso dever obedecer à lei, mas ainda assim não temos o poder para obedecer à lei. Every one of us breaks God's law in thought, word, and deed. Cada um de nós tem quebrado a lei em pensamento, palavra e ação. But we must realize that as sinners, we are on the way to hell. E devemos então compreender que na condição de pecadores estamos a caminho do inferno. So the law drives us to Christ in that sense. Então a lei, neste sentido, ela nos impulsiona, nos leva até Cristo. So faith is when we come in repentance from our sins, for our sins, and cry unto the Lord to have mercy upon us. Então a fé, ela existe quando experimentamos o arrependimento de pecados, nos aproximamos de Jesus Cristo, clamando por socorro, salvação e perdão. Jesus died on the cross to save sinners. O Senhor Jesus morreu na cruz para salvar pecadores. In the gospel, this Jesus is freely offered to us to be our Savior. No Evangelho, o Senhor Jesus Cristo é livremente ofertado a nós para ser o nosso Salvador. Saving faith is when we come in repentance and accept Christ as our Savior. A fé salvífica, portanto, é quando nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos a Cristo como nosso Salvador. A true Christian does not trust in his own goodness or good works or effort, but rather trusts in Christ alone for salvation. O verdadeiro cristão não confia nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos, na sua própria justiça, mas confia inteiramente em Cristo para a sua própria salvação. Are you a Christian today? Você é um cristão hoje? What does the blood of Christ mean to you? O que o sangue de Cristo significa para você? Are you trusting in the blood to wash away your sins? Você confia no seu sangue para lavar dos seus pecados? He who has the Son has life, and he who is not the Son of God has not life. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. So if you have Christ by faith, then you are saved. Então, se você tem a Cristo pela fé, você é salvo. So that's the first thing. A Christian is somebody who believes, savingly believes in Jesus Christ. Então, esse é o primeiro ponto. Um cristão é aquele que crê
crê de forma verdadeira e salvífica no Senhor Jesus Cristo. Now, the second point that I want to bring to you is that a Christian is somebody who is united to Christ. Mas o segundo ponto que eu gostaria de trazer para nós hoje é que um cristão é alguém que está em união com Cristo. Pastor Daniel was speaking about this yesterday in his sermon when he spoke about the importance of being united to Christ in his death, in his burial, and in his resurrection. Pastor Daniel falou um pouco sobre isso ontem, quando ele falou da importância de estarmos unidos a Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. When we become Christians, we, as it were, enter into Christ. Quando nós nos tornamos cristãos, é como se nós entrássemos em Cristo. Christ is the vine, and we become the branches in the vine. Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos enxertados da videira. Christ is the body, and we become part of that body. Cristo é o corpo e nós nos tornamos parte desse corpo. In regeneration, we are created anew in Christ Jesus. Na regeneração, nós somos criados, feitos novas criaturas em Cristo Jesus. If any man be in Christ, he is a new creature. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Jesus said, you must be born again. O Senhor Jesus Cristo disse, é necessário nascer de novo. Unless you're born again, you won't see the kingdom of heaven and you won't enter into it. A não ser que você nasça de novo, você jamais verá o reino de Deus, muito mais entrar nele. When we are born again, we enter into Christ. Quando nascemos de novo, nós entramos em Cristo. Christ enters into us and dwells in our heart by his Spirit. E Cristo também, ele, por assim dizer, entra em nós e habita em nós pelo seu Santo Espírito. You become the temple of God, and God dwells in your heart by his Spirit. E assim, como cristão, você se torna o templo do Senhor, do Espírito Santo, que habita em nós pelo seu Espírito. So in that sense, a Christian is somebody who is united to Christ. Assim, neste sentido, um cristão é alguém que está em vital união com o Senhor Jesus Cristo. You become part of Christ. Você se torna parte de Cristo. And you are united with every other Christian, every other true Christian in Christ. E em Cristo Jesus, nós também estamos em união com todos os outros verdadeiros cristãos. And the Spirit of God dwells in your heart. E o Espírito de Deus habita nos nossos corações. Do you think of yourself as someone who is united to Christ? Você vê a si mesmo como alguém que está em verdadeira união com Cristo? Do you think of yourself as somebody who has died to the old life and been buried to it? Você vê a si mesmo como alguém que morreu para a vida antiga, o qual já foi sepultada? Do you think of yourself as somebody who has risen to a completely new life with Christ? Você vê a si mesmo como alguém que ressuscitou para uma vida completamente nova em Cristo Jesus? It's a wonderful thing to be a Christian because you become part of Christ. É algo maravilhoso ser um cristão, porque nisso nós nos tornamos parte de Cristo. Christ is the head and you and I are parts of his body. Cristo é o cabeça e eu e você somos membros do seu corpo. Thirdly, being a Christian means loving Christ. Em terceiro lugar, ser um cristão significa também amar a Cristo. This is a very important point. Esse é um ponto muito importante, não é? By nature, we hate Christ. Pela natureza ou naturalmente, nós odiamos a Cristo. But when we become Christians, we fall in love with Christ. Mas quando nos tornamos cristãos, a verdade é que nos tornamos terrivelmente apaixonados ou cheios de amor por Cristo. We understand something of the amazing work that Christ has done for us on the cross. Compreendemos algo a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz tão maravilhosa em nosso favor. Our hearts are touched when we think that Christ came all the way from heaven into this world in order to save wretches like us. E quando consideramos que Jesus Cristo veio lá dos céus para esta terra
para salvar pecadores miseráveis como nós. Isso toca as nossas emoções, toca os nossos corações. We took him and we nailed him to a cross. Nós também poderíamos ter sido cravados na cruz. And he cried out, Father, forgive them, for they know not what they do. We nailed Christ to the cross. Na verdade, ele disse que nós é que crucificamos a Cristo lá na cruz. By our sins, we nailed him to that tree. Pelos nossos pecados, nós o crucificamos no madeiro. But Christ said, prayed for us, Father, forgive them, for they know not what they do. Mas Jesus Cristo orou por nós, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. There he was on the cross, suffering our hell in order to give us heaven. Jesus Cristo sofreu na cruz o inferno para que ele nos desse os céus. We love him who first loved us. Nós o amamos, ele que nos amou primeiro. We saw that the moral law is summarized by the word love. Nós ouvimos que a lei moral, ela se resume nesta palavra, amor, não é? We are to love the Lord our God with all our heart and soul and strength and mind and our neighbor as ourselves. Nós devemos amar ao nosso Deus e a Cristo com todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa força, toda a nossa alma e amar ao próximo como a nós mesmos. Our relationship to Christ is not that of a master and a slave. O nosso relacionamento com Cristo não é meramente como um relacionamento de um mestre e de um escravo. But the amazing thing is that our relationship to Christ is that of lovers. Mas aquilo que é maravilhoso é que o nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento de amantes. Thy maker is thine husband. O nosso Criador é o nosso marido. He loved us so much that he gave himself for us. Ele nos amou tanto que ele se deu por nós primeiro. We are married to Christ. Estamos casados com Cristo. So a true Christian is somebody who is in a deep relationship with Christ. Então, o verdadeiro cristão é alguém que está num relacionamento muito profundo com Cristo. He says to us, son, daughter, give me thine heart. Ele diz para nós, meu filho, minha filha, dai-me o teu coração. Jesus doesn't want a little part of your life or a little part of your time. O Senhor Jesus não quer apenas um pouquinho da sua vida, um pouquinho do seu tempo. He wants you. He wants every bit of you. Ele deseja você, ele deseja tudo a respeito de você. He wants you to give him his heart, your heart. Ele deseja que você dê a ele o seu coração, o seu verdadeiro coração. So a Christian is somebody who is in love with Christ. Então, um cristão é alguém que de fato ama, está em um relacionamento de profundo amor com o Senhor Jesus Cristo. Can you say today, I'm a Christian, I love Christ? Você pode dizer isso? Eu sou um cristão, eu amo verdadeiramente a Cristo? Remember Peter, how he sinned, how he denied his Lord 3 times. Lembre de Pedro, como ele negou o Senhor. Como ele negou o Senhor 3 vezes. And you remember that after the resurrection, Jesus said to him, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? Mas nos lembramos que aconteceu depois da ressurreição, quando o Senhor Jesus Cristo veio até ele e perguntou, Simão, tu me amas mais do que estes? Peter replied, Lord, you know that I love you. Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu amo. And Jesus said, feed my lambs. O Senhor Jesus então disse, alimenta as minhas ovelhas. Again, Jesus said to him, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Novamente, o Senhor Jesus perguntou, Simão, tu me amas? And Peter replied, you know that I love you. Pedro então repetiu, Senhor, tu sabes que te amo. Peter had denied Jesus 3 times, and so Jesus the 3rd time says, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Pedro tinha negado ao Senhor 3 vezes, mas agora 3 vezes o Senhor pergunta a ele, Pedro, tu me amas verdadeiramente? And Peter replied, Lord, you know everything about me. You know that I love you. Então Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas a respeito de mim. Tu sabes que eu te amo. Can you say that you love Christ today?
Você pode dizer isso, que você hoje, nesta manhã, ama o Senhor Jesus? None of us love Christ as much as we should. A verdade é que nenhum de nós ama a Cristo como deveríamos amá-lo. But can we say with Peter, Lord, you know my heart. You know all things. You know that I love you. Mas será que podemos dizer juntamente com Pedro, Senhor, tu conheces todas as coisas, tu conheces o meu coração, tu sabes que te amo. The fourth point is that a Christian is somebody who follows Christ. O quarto ponto que queremos considerar a respeito de um verdadeiro cristão é que ele também segue o Senhor Jesus Cristo. This would be the original meaning of the term Christian. Esse, na verdade, seria o termo original do que significa um cristão. A Muslim is somebody who follows Muhammad. Um muçulmano é alguém que segue Mohammed, Maomé. A Buddhist is somebody who follows Buddha. O budista segue Buda. And a Christian is somebody who follows Christ. Um cristão é alguém que segue a Cristo. If we follow Christ, we're obedient to him. Se seguimos a Cristo, somos obedientes a Ele. Jesus said, if you love me, you keep my commandments. O Senhor disse, se você me amais, guardareis os meus mandamentos. We have been dealing with biblical ethics and the moral law. Temos tratado a respeito da ética bíblica e da lei moral. We thank God that he has given to us in the Bible his law. Somos gratos a Deus porque Ele nos deu na sua Bíblia a sua lei. By his law, he tells us how we should live in this world. Pela sua lei, Ele nos ensina como devemos viver neste mundo. It's a wonderful thing to know what pleases God and what doesn't please God. É algo maravilhoso saber o que agrada a Deus e também o que traz desagrado a Deus, não é? And so it's very important for us to study the moral law of God as it's revealed in the scriptures. Assim, então, é muito importante para nós estudarmos a lei moral como ela é revelada nas Escrituras. Sometimes Reformed Christians get criticized as being legalists. Algumas vezes os crentes reformados são criticados como se eles fossem legalistas. But a legalist is somebody who trusts in his keeping of the commandments to save him. Mas o legalista é alguém que confia na guarda dos mandamentos como meio para a salvação. As Christians, we know that we cannot save ourselves by keeping the commandments. Como cristão, nós sabemos muito bem que não podemos salvar a nós mesmos pela observância dos mandamentos. We say with the Apostle Paul, the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Nós falamos com o apóstolo Paulo, o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu acabo fazendo. We cry out with him, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Nós clamamos e lamentamos juntamente com o apóstolo Paulo, ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? We hate ourselves because of the way in which we break his commandments. Nós sentimos um ódio, em certo sentido, de nós mesmos pela forma como, por vezes, quebramos os mandamentos. If you love me, you keep my commandments. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. And loving Christ, we long to please him and to do what he wants us to do. E porque nós amamos a Cristo, nós temos o ardente desejo de fazer aquilo que lhe agrada. Jesus said, nobody can be my disciple unless they deny themselves, take up their cross and follow me. O Senhor disse claramente que ninguém pode ser meu discípulo a não ser que tome a sua cruz todos os dias, negue-se a si mesmo e então siga-me. Who do you follow in your life? E você segue na sua vida? Who is the guide that you have? Qual é o guia que você tem? Do you just follow your own desires? Será que você segue apenas os seus próprios interesses e desejos? Do you just follow other people? Você segue outras pessoas? Do you follow that which is popular? Ou você segue aquilo que é popular? Or do you follow the Lord Jesus Christ? Ou você segue o Senhor Jesus Cristo? Do you say to Jesus, Lord, what will you have me to do? Você diz para Cristo, Senhor, o que queres que eu faça? How do you want me to live, Jesus? Como queres que eu viva, Senhor Jesus? Where do you want me to be, Jesus? Onde o Senhor deseja que eu esteja?
So a Christian is somebody who follows Christ. De modo que um cristão é alguém que segue o Senhor Jesus Cristo. So there we have another great mark of what a Christian is. Então, neste ponto, nós temos uma outra marca muito importante do que vem a ser um verdadeiro cristão. The fifth mark that I want to give is that a Christian is somebody who's Christ-like. A quinta marca que queremos considerar é que um cristão é alguém que é como Cristo. You're following Christ so that you become like Christ. Você segue a Cristo, então você se torna como Cristo. You are being conformed to his image. Você está sendo conformado à sua imagem. You love him and you do what he tells you to do. Você o ama e você faz aquilo que ele lhe diz para fazer. And as time passes, you begin to look more and more like Christ. E com o passar do tempo, você vai se tornando cada vez mais como Cristo. You have been renewed in the image of Christ, in knowledge, righteousness, and holiness. Você tem sido renovado de acordo com a imagem de Cristo em justiça, retidão e conhecimento. We have a saying that you grow like the people you live with. Nós costumamos dizer que nós nos tornamos semelhantes às pessoas com as quais nós somos criados e convivemos. In a strange kind of way, if you see a couple who've been together for many, many years, a married couple, then they almost take on an appearance of looking like one another. Parece até algo estranho, mas um casal que viveu bem durante muitos anos no seu casamento, de uma forma quase que até mesmo inexplicável, parece que até mesmo na aparência eles começam a aparentar semelhanças, a trazer semelhanças. You and I are the spouses of Christ. Eu e você somos cônjuges de Cristo. There was a day when we were very ugly, Houve um tempo quando nós éramos muito feios, but now we have a beauty. mas agora nós temos uma beleza. And our beauty is the beauty of holiness. E a beleza que temos é a beleza da santidade. In our outward bodies are growing old perhaps and grey and wrinkled. Na nossa aparência externa, os nossos corpos estão envelhecendo, os nossos cabelos ficando brancos, rugas aparecendo. But in our inner man we are being renewed in the image of Christ. Mas no nosso homem interior temos sido renovados de acordo com a imagem de Cristo. So a Christian is somebody who's loving like Christ. De modo que um cristão é alguém que é amoroso como Cristo. A Christian is somebody who's forgiving like Christ. O cristão é alguém que é perdoador como Cristo. Remember the stress that is laid upon this in the Lord's Prayer. Lembre-se da ênfase que é posto nisso na oração do Senhor. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Great stress is laid upon the importance of being forgiving in Scripture. Ser perdoador é uma grande ênfase colocada na Escritura. We are to be loving and showing our love every day. Devemos ser amorosos, devemos expressar este amor todos os dias. And as we grow older, we should be progressively being sanctified. E à medida que caminhamos com Cristo e envelhecemos, devemos progressivamente, cada vez mais, nos parecer com Cristo. I wonder, do people look at you and say, you're so Christ-like? Eu me pergunto se as pessoas olham para você e dizem, você parece com Cristo. Sadly, so often we let Christ down. Muitas vezes nós decepcionamos a Cristo. But it's wonderful to be the light of the world. Mas é uma maravilha ser a luz do mundo. We are to seek more and more to be Christ-like. Devemos buscar cada vez mais sermos como Cristo. The sixth point that I want to bring to you is that the Christian is somebody who feeds on Christ. A sexta marca que eu gostaria de trazer para nós nesta manhã é que um crente, um cristão, é alguém que se alimenta de Cristo. Jesus said, I'm the bread that came down from heaven. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o pão que desceu do céu. Except you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. A não ser que você coma da minha carne e beba do meu sangue, não há vida em você. Jesus is our manna and we eat him every day.
Jesus Cristo é o nosso maná e nós nos alimentamos dele todos os dias. We draw our strength from him. Nós tiramos força dele. If we don't eat our daily food, then we become weak. Se nós não nos alimentarmos diariamente, nós nos sentimos fracos, não é? But every day we come anew to Christ. E assim também, todos os dias, nós chegamos até Cristo com um novo apetite. Every day we come afresh to Christ's word and we read it and study it and feed upon it. Todos os dias nós chegamos com um novo desejo, um novo interesse na palavra de Deus e até Cristo para nos alimentarmos dele. Life in this world can be very difficult for us because we are so busy. A vida presente às vezes é muito difícil porque estamos sempre muito ocupados. In our work, it seems that our employers are demanding more and more time from us. Parece que no nosso trabalho, os nossos empregadores estão cada vez mais exigindo de nós. There are so many things that take up our time. Existem tantas coisas que consomem o nosso tempo. In the world today, there are so many pleasures and leisures which take up our time as well. No mundo hoje em dia existem tantas opções de entretenimento, de prazeres que também consomem o nosso tempo. But isn't it wonderful that God has given us one day in 7 to particularly feast upon Christ? Mas não é algo maravilhoso contemplar que o Senhor nos deu particularmente um dia em 7 para que nós estejamos nos alimentando de Cristo neste dia? He says to us, remember the Sabbath day to keep it holy. Ele nos disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar. It's a day when we can rest from the work and the pleasures of this world. É um dia onde nós podemos descansar do trabalho e até mesmo dos prazeres deste mundo. It's a day when we can particularly feast on Christ. É um dia onde nós podemos, de forma especial e particular, nos banquetear em Cristo. It's a day when we can gather with the Lord's people as you have today in order to feed on the Lord Jesus Christ. É um dia especial onde podemos nos congregar como cristãos e juntos nos alimentar de Cristo. It's a day that is to be spent in the public and private exercises of worship. É um dia que deve ser gasto por inteiro nos exercícios tanto público como privados de adoração a Deus. Some of you may have heard of Robert Murray McCheyne, who was a 19th century minister in Scotland. Alguns de vocês certamente já ouviu falar a respeito de Robert Murray McCheyne, que foi um pastor teólogo no século XIX na Escócia. He was a very godly man and he died at the age of 29. Ele foi um homem eminente na piedade e ele morreu prematuramente na idade de 29 anos. On one occasion, he and several other ministers made a trip to the Holy Land with a view to beginning Jewish missions. Em uma certa ocasião, ele e um grupo de outros homens fizeram uma viagem até a chamada Terra Santa com o propósito de iniciar missões entre os judeus. They came to Egypt and they were traveling up from Egypt on camels to Jerusalem. E eles chegaram até o Egito e eles estavam viajando ainda no Egito rumo a Jerusalém em camelos. When Sunday came, Robert Murray McCheyne refused to keep on traveling. Quando chegou então o domingo, Robert Murray McCheyne, ele se recusou a continuar a viagem. The Arab man who was leading the group wanted them to press on through the desert to Jerusalem. O árabe que estava ali como guia deles ficou aborrecido, pois ele queria continuar e fazer progresso na viagem. Mr. McCheyne sat down under a tree and refused to move. O senhor McCheyne, então, ele se sentou obstinadamente debaixo de uma árvore, se recusando a continuar. The Arab man tried pleading with him and ordering him, and yet he wouldn't move. Aquele árabe, então, ficou insistindo com ele e até mesmo ordenando que ele continuasse, mas, independente disso, o senhor McCheyne não se mexia. Nobody was going to take his precious Sabbath from him. Ninguém iria tirar dele
o seu precioso Shabbat, dia do Senhor. He sat there under the tree and enjoyed God and feeding upon Christ all day. E ali ele se sentou debaixo de uma árvore, se alimentando de Cristo, se deleitando em Cristo durante todo aquele santo dia. Do you have a hunger and thirst for Christ? Você tem um apetite e um desejo por Cristo? Do you feed upon him every day? Você se alimenta nele todos os dias? Do you love the Sabbath day because it's a day when you can particularly spend the day feeding upon Christ? Você ama o dia do Shabat cristão, o domingo, por ser um dia onde você pode especialmente, de forma totalmente entregue, se alimentar de Cristo? The seventh point that I would like to raise is witnessing for Christ. A sétima característica, então, que queremos considerar como marca de um verdadeiro cristão é que ele dá testemunho a respeito de Cristo. A Christian is not ashamed of Christ, but stands on Christ's side. Um cristão não tem vergonha de Cristo, mas ele se coloca do lado de Cristo. A Christian is prepared to let other people know what Christ means to him or her. Um cristão está sempre pronto para expressar para outras pessoas a respeito da importância que Cristo tem na sua própria vida. A Christian will side with Christ no matter what happens. Um cristão estará sempre tomando partido de Cristo, não importa qual seja a circunstância. And a Christian is someone who praises Christ in every situation. E um cristão é alguém que sempre dá o louvor a Cristo em todas as situações. Paul said, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes. O apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. He loved Christ and he was concerned that men and women would come to know Christ also. Ele ama Cristo e era um interesse, uma preocupação dele que outros homens e mulheres também viessem a conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo. I'm sure in this country you have Jehovah Witnesses. Certamente aqui neste país vocês têm aqueles que são os testemunhas de Jeová. They claim to be witnesses to Jehovah, but they're a false cult. Eles dizem que são as testemunhas de Jeová, mas na verdade nós sabemos que é uma seita falsa. We are the true Jehovah Witnesses. Nós somos as verdadeiras testemunhas de Jeová. Jesus is Jehovah. Jesus Cristo é Jeová. Jesus is the one that Isaiah saw in Isaiah 6, high and lifted up in the temple, and the angels crying, Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. Jesus Cristo é aquele que Isaías viu no capítulo 6, exaltado nos céus, num trono, diante dos anjos que clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Jesus is Jehovah, and we want to honor him and worship him and adore him. Jesus Cristo é Jeová e nós devemos adorá-lo, bendizê-lo e amá-lo. Jesus is the light of the world. Jesus Cristo é a luz do mundo. He says to you and me, you are the light of the world. Jesus diz para nós, você é a luz do mundo. How can these two things be true? Como é que essas duas coisas podem ser verdade? It's because you receive the light of Christ and you transmit it to others. É porque nós recebemos a luz de Cristo e nós a refletimos para outras pessoas. So a Christian is somebody who's witnessing to Jesus. Então, um cristão é alguém que dá testemunho a respeito de Cristo. A Christian is like a city set upon a hill that cannot be hid. Um cristão é como uma cidade colocada sobre um monte que não pode ser escondida. Do your friends know you're a Christian? Seus amigos sabem que você é um cristão? Do your neighbors know you're a Christian? Os seus vizinhos sabem que você é um cristão? Do the people that you work with know that you're a Christian? Seus colegas de trabalho sabem que você é um cristão? Are people saying about you, she is a Christian? As pessoas dizem a respeito de você, ele ou ela é um cristão? The eighth point that I would like to make is that a
Christian is somebody who's devoted to the glory of Christ. Uma oitava marca que gostaríamos de contemplar é que um cristão é alguém que é verdadeiramente consagrado ou devotado à glória de Cristo. A Christian is concerned to praise and to honor Christ. O cristão está muito preocupado em louvar e adorar o Senhor Jesus. You remember the first catechism, what is man's chief end? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Você se lembra da pergunta do catecismo, breve catecismo, a primeira pergunta que diz: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. The great reason why we exist in this world, why God has made us, is so that we would be glorifying and worshiping Him. A grande razão pela qual nós temos a nossa existência aqui nesse mundo é para que nós venhamos a glorificar a Deus e termos o nosso deleite nele. And it's as we glorify Christ that we enjoy Him. E é por meio de glorificarmos a Cristo que nós temos deleite nele. Christ is God. Cristo é Deus. He has ascended up to heaven and He sits on the right hand of God. Ele foi assunto aos céus e está assentado à direita do Pai. Every knee shall bow to Him and every tongue confess that He is Lord. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. We love to see Christ exalted. Nós amamos ver Jesus Cristo sendo exaltado. As Christians, we bow to Him in this world. Como cristãos, nós nos prostramos diante dele nessa vida. Those who do not bow to Christ in this world will be forced to bow to Him in the next world. Aqueles que não se prostram diante de Cristo nessa vida terão que forçadamente se prostrar diante dele na vida por vir. And they will hear Him saying to them, "Depart from me, you cursed." E eles terão então que ouvir dos lábios do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, malditos. With Paul, we can say, "To me, to live is Christ, to die is gain." Mas Paulo poderia dizer: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. We love to hear Christ being praised. Ouvimos, ou melhor, nos deleitamos tanto em ouvir Cristo sendo exaltado, sendo louvado. Worship is a very important part of our lives. Adoração é uma parte muitíssimo importante das nossas vidas. We worship Him privately on our own every day. Nós adoramos a Cristo em privado, por nós mesmos, todos os dias. We worship Him as families. We have family worship in our homes. Nós adoramos a Cristo enquanto famílias, por meio do culto familiar nos nossos lares. And then we come together with the Lord's people to join in worshiping Him on the Lord's day. Mas então nós nos reunimos enquanto povo de Deus para adorá-los juntos no dia do Senhor. And we love to see Christ being glorified. Nós nos deleitamos muito em ver Cristo sendo glorificado. Are you devoted to the glory of Christ? Você está devotado, dedicado, consagrado à glória de Cristo? The ninth point I want to make is that a Christian is somebody who suffers with Christ. A nona marca que gostaríamos de considerar é que um cristão é alguém que sofre por Cristo. This point is particularly made in the verse that we have taken as our text. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Essa marca é particularmente ressaltada no texto que nós consideramos em 1 Pedro 4,16, quando diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. There's no honor in suffering because we break the law or because we do some crime. Não existe nenhuma glória, nenhuma honra em um sofrimento que advém de nós quebrarmos a lei ou cometermos algum pecado. But if we suffer simply because we are Christians, then that is glorifying to God. Mas se nós sofrermos puramente ou simplesmente porque somos cristãos, então isso traz glória a Deus. We are told if we suffer with Him, we shall also reign with Him. Nós aprendemos na palavra que se nós sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. We go to Him outside the camp, bearing His reproach. Nós vamos
juntamente com Cristo, para fora da terra, levando o seu vitupério. A Christian is somebody who carries a cross. Um cristão é alguém que carrega uma cruz. Christians are normally persecuted. Cristãos, normalmente, eles sofrem perseguições. There are Christians in North Korea who are in prison and others who are being executed for their faith. Existem cristãos, por exemplo, na Coreia do Norte, que estão sendo perseguidos e outros tantos que estão sendo executados pela sua fé. There are Christians, many Christians in Muslim countries who are living under constant threat and sometimes tortured and sometimes beheaded. Existem cristãos, especialmente aqueles que estão em países de maioria muçulmana, que são constantemente perseguidos e até mesmo alguns deles têm sido decapitados. We shouldn't be surprised if persecution comes to our countries as well. Não devemos ficar surpresos se a perseguição deste tipo também chegar nos nossos países. You find in today's world that the homosexual lobby, for example, are demanding that we affirm their sinful lifestyle as good. Por exemplo, nós temos observado que todo aquele movimento homossexual tem feito exigências para que nós, como cristãos, venhamos a admitir e aceitar toda aquela agenda que eles trazem. There are Christians in countries like Britain who are losing their jobs because they have stated that marriage should be between a man and a woman. E hoje mesmo existem cristãos no Reino Unido, na Grã-Bretanha, que estão perdendo seus empregos porque eles afirmam simplesmente que um casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Some of you may have heard of an Australian rugby player, Israel Folau, who has been dismissed from his national rugby side because he said that various sinners, liars, drunkards, homosexuals will go to hell unless they trust in Jesus. Talvez você tenha ouvido falar a respeito de um famoso jogador de rugby da Austrália, que ele perdeu a sua posição de destaque para atuar no time nacional, simplesmente porque ele disse, como fala a palavra de Deus, que bebedores ou homossexuais ou impuros não herdarão o reino dos céus. Some Christians are very surprised at these things and rather outraged about it. Alguns cristãos ficam extremamente surpresos com esse tipo de coisa e até mesmo ficam irados. But Jesus says, marvel not if the world hate you. Before it hated you, it hated me. Mas o Senhor Jesus nos disse, não fiquem impressionados não, se esse tipo de coisa acontece. Se eles odiaram a mim, também odiarão a vocês. If the world doesn't hate you, that should be a surprise to you. O que deve nos surpreender é se o mundo não nos odeia. If the world doesn't hate us, is it because we're not distinctively and truly following Christ? Muito provavelmente, se nós não atraímos o ódio do mundo, é porque nós não somos cristãos de forma muito distinta e de forma muito clara. Talvez não estejamos seguindo após Cristo. Who lived a holier, kinder, more loving life than Jesus, and yet you know what happened to him. The Jews and the Romans crucified him. Quem por acaso viveu uma vida mais cheia de amor, mais cheia de gentileza, mais cheia de bondade e compaixão do que Jesus Cristo? E você sabe o que aconteceu com ele? Ele acabou crucificado pelos judeus e pelos romanos numa cruz. So if we side with Christ, we can be sure that the world will hate you. Então, tenha certeza que se você tomar o partido de Cristo, o mundo certamente lhe odiará. But Jesus said, blessed are ye when they persecute you and say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Mas o Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e vos oprimirem. Assim foi com os profetas que vieram antes de vós. So are you a true Christian, standing with Christ no matter what the cost is? Por acaso você então é um verdadeiro cristão, tomando sempre o partido de Cristo, independente do custo que isso traga sobre a sua vida?
Finally, a Christian is somebody who hopes in Christ. E por último, um cristão é alguém que tem toda a sua esperança em Cristo. A Christian is somebody who's looking forward to being with Christ. O cristão é alguém que está com grande expectativa e antecipação para estar com Cristo. Christ said to depart, and Paul said rather, to depart and be with Christ is far better. O apóstolo Paulo disse: partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. As Christians, are we looking forward to the day when Christ will come for us? Será que, como cristãos, nós estamos olhando com antecipação e expectativa para o dia quando estaremos com Cristo, quando Ele vier nos buscar? Are we longing for that day when we will see Christ in His glory? Será que estamos com grande expectativa com respeito àquele dia quando iremos contemplar a Cristo na sua glória? Are we longing for the day when all the enemies of Christ will be destroyed? Será que estamos ansiando pelo dia quando todos os inimigos de Cristo serão decisivamente destruídos? Are we like a bride looking forward to our marriage day, the wedding supper of the Lamb? Será que somos como uma noiva que olha com grande antecipação para o dia do seu casamento, para o dia das bodas do Cordeiro? One day we shall see Christ face to face, Um dia nós veremos a Cristo face a face and we will enjoy Him forever. e vamos então desfrutá-lo para todos sempre. I think of an old elder in my congregation in Scotland. Eu me lembro de um presbítero antigo que tínhamos na nossa congregação lá na Escócia. One day I got a message from his family that he was in the hospital and he wanted to see me. Um dia eu recebi uma mensagem da sua família dizendo que ele estava hospitalizado e que ele gostaria de me ver. It was early morning and I went along to the hospital. Era cedo de manhã e eu fui então logo para o hospital. When I came into the hospital ward, he said to me, "Minister, I'm dying." Quando eu cheguei no hospital, ele logo disse para mim: ministro, pastor, eu estou morrendo. I asked him, "How is your faith? Então eu perguntei a ele: como está a sua fé? Are you trusting in the Lord Jesus?" Você está confiando em Jesus Cristo? "Oh, yes," he said. Ele disse: oh, sim, eu estou. Sometimes he would be quite a doubtful Christian. Em outras circunstâncias, por vezes, ele demonstrava ser um cristão que demonstrava dúvidas e incertezas. He was a very sensitive kind of man. Ele era um homem que tinha uma consciência muito sensível. But now his face was radiant. Mas agora sua face estava radiante. He was looking forward to being with Christ in heaven. Ele estava ansioso para estar com Cristo nos céus. He was rejoicing in the Lord Jesus Christ in His finished work. Ele estava se alegrando em Jesus Cristo e na sua obra suficiente, completa. He wouldn't let me go away, but wanted to be constantly reading the scriptures and praying with him and talking to his family about Christ. Ele não queria que eu saísse, ele queria que eu estivesse ali o tempo todo, orando com ele, conversando com ele sobre Cristo, lendo as Escrituras para ele e para a sua família. His face was shining with heaven. A sua face estava brilhando com os céus. Eventually, I had to leave after about 3.5 hours. E eventualmente eu tive que sair, mas só depois de 3 horas e meia. I had no sooner left than he closed his eyes to open them in heaven. Sorry. I had no sooner left than he closed his eyes to this world and opened them in heaven. E logo depois que eu saí, rapidamente ele fechou os seus olhos nessa terra e abriu os olhos nos céus. Paul said to me, to live as Christ, to die as gain. O apóstolo Paulo nos disse: para mim o morrer é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Are you a Christian who's looking forward to being with Christ forever in heaven? Você é um cristão? Está ansioso para estar com Cristo para sempre nos céus? So today we've tried to answer the question, what is a Christian? Então hoje nós tentamos responder a esta pergunta: o que é um cristão? I hope you are searching your own heart to see if you are a Christian. Eu espero que você esteja examinando o seu próprio coração para ver se você é um cristão. If you are not a Christian, now is the time to seek the Lord and make your peace with God.
Se você não é um cristão, se essa é a sua conclusão, então agora é o tempo de buscar ao Senhor e buscá-lo para a reconciliação. Christ is freely offered to you in the gospel. Whosoever will, let him take. O Senhor Jesus Cristo é ofertado a nós de forma tão livre e abundante no Evangelho. Quem desejar, vinde a mim e tome. Ask Jesus to come into your heart and life and give your life to him. Suplique a Jesus para que ele venha até a sua vida e então você entregue também a sua vida a ele. He promises, him that comes to me, I will in no wise cast out. Ele nos deu a promessa dizendo que aquele que vier até mim, eu de modo nenhum lançarei fora. And if you are a Christian today, seek to be more and more a Christian for him. E se você é um cristão hoje, esta é a sua conclusão, então se esforce, se empenhe cada vez mais para ser um cristão cada vez mais marcante para ele. Love the Lord and love his commandments, his moral law that he has given you. Ame-o, ame também as suas leis morais que ele nos deu para obedecer. Seek more and more to live your life according to his commandments for his glory. Busque cada vez mais na sua própria vida viver de acordo com os seus mandamentos para a glória dele. But don't put any trust in your own good works, but all your trust in the cross of Christ. Mas jamais coloque qualquer grau de confiança nas suas próprias obras e deposite toda, inteiramente a sua confiança na obra de Cristo. Commit your life to the Lord Jesus and follow him. He's worth it. Dedique em consagração a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Siga-o, vale a pena. Let's pray. Vamos orar. O Lord our God, we thank thee that Jesus Christ came into this world to save sinners. Ó Senhor nosso Deus, te damos graças por Jesus Cristo, que veio até este mundo para salvar pecadores. We thank thee, Lord, that although we were born sinners and we have lived as sinners, yet by God's grace we are now saints. Senhor, te damos graças porque, muito embora nós nascemos pecadores e vivemos como pecadores, hoje nós somos santos. We thank thee, Lord, that we are united to Christ. Te damos graças, Senhor, porque estamos em união com Cristo. We have to confess that we're still very far from what we should be. Realmente confessamos que ainda estamos muito longe daquilo que devemos ser. We pray, Lord, that thou wouldst help us to devote ourselves more and more to Jesus. E oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais consagrados e devotados ao Senhor Jesus Cristo. May we be enabled truly to say, to me to live as Christ, to die as gain. Que o Senhor nos dê condições para dizer em verdade que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. May we live Christ-centered lives. Que o Senhor nos capacite a viver vidas centradas em Cristo. And may everyone know that we are real Christians. E que o mundo saiba que somos verdadeiros cristãos. Keep us, Lord, from bringing shame upon the Lord Jesus. Ó Senhor, não permita que venhamos a trazer vergonha ao nome do Senhor Jesus. Help us, Lord, to persevere unto the end. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar até o fim. Lift our hearts up to thyself. Ajuda-nos, Senhor, a que os nossos corações sejam elevados até a tua presença. And may we spend our eternity with the Lamb of God. Que possamos gastar toda a eternidade com o Cordeiro de Deus. Lord, bless us each one. Senhor, abençoa cada um de nós. Forgive us for all our sins. E perdoa todos os nossos pecados. For Jesus' sake, amen. Em nome de Jesus. Amém.